Bom dia, graça e paz, minhas bênçãos preciosas. Tudo bem com vocês, meus amores? Olha, irmão Paulo aqui mais uma vez para um devocional precioso para a edificação de nossas vidas, né? Hoje, 16/8/2025, né? Estou começando um pouco mais tarde hoje, 11h25 da manhã, né? E eu quero ver com os irmãos e tratar de um assunto aonde eu escolhi falar sobre o Salmo 119, mais precisamente no capítulo do versículo 11, né? Onde o salmista declara, vou pegar meu cafezinho, já estou com meu café aqui, ó. Onde o salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra preciosa, né? Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Queridos, percebam que esse Salmos, ele é um versículo pequeno, né? Um versículo curto. Porém, ele tem uma profundidade tremenda dentro dele, contida nele, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Antigamente, meus irmãos e minhas irmãs, antigamente no Oriente Médio era costume as pessoas enterrarem, né, seus tesouros na terra, né, no campo, né, esconderam em cavernas, né, em buracos da terra, né, e naquela época não existia banco, né, então eles faziam isso porque os ladrões eles podiam invadir as suas casas e roubar, né, então para proteger o que eles tinham de valor, né, eles faziam isso, né, escondiam seus tesouros em campos, em buracos, em cavernas, né, dentro da terra, né? Ficaria difícil o ladrão achar. E aqui nesse salmo, o salmista ele traz essa comparação espiritual e mostra que o tesouro mais precioso que podemos guardar não é ouro, não é a prata, não são os bens materiais, o dinheiro, não. Mas é a própria palavra de Deus. E o lugar, meus irmãos, para guardar esse tesouro não é na terra, mas no coração. Porque, queridos, quando a palavra está guardada no coração, ela se torna a nossa defesa contra o pecado, nossa bússola, né, na escuridão, e sobretudo a fonte verdadeira da nossa vida, né? Amados e amadas, um coração cheio da palavra de Deus é um coração protegido, né? É um coração blindado, né? Blindado contra as setas do inimigo, né? Um coração que tem dentro dele a palavra de Deus, ele encontra direção, meu irmão. Ele encontra direção para este mundo tão perdido, né? Que quer nos corromper a todo momento, né? E se você ver comigo, o maior exemplo disso, né, de guardar a palavra no coração, a gente encontra no próprio Jesus, né? No próprio Jesus, quando ele foi levado, né, ao deserto para ser tentado por Satanás, inimigo de nossas almas, foram 3 tentações, né? E ele venceu cada tentação com a palavra que estava guardada no seu coração, né? Eu quero trazer essas 3 referências bíblicas da tentação de Jesus, quando ele é batizado e sai do Rio Jordão para ser tentado pelo diabo. A Bíblia fala, né,
das 3 tentações. E a gente vai aprender com isso a importância de guardar a palavra no coração, né? Por exemplo, a primeira tentação a qual Satanás astuto foi até Jesus foi na questão da fome, né? Ele sabia que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então Jesus teve fome, né? Então ele disse, Mateus 4, 3 e 4, ele disse: e chegando-se a ele o tentador, disse o tentador: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Louvado e enaltecido seja o nome santo do Senhor, aquele que vive e reina eternamente. A segunda tentação, queridos, foi fazer com que Jesus se lançasse, né, do pináculo do templo, né, aonde Satanás o levou, né. Então, está lá em Mateus também, Mateus 4, 5 e 7, Mateus capítulo 4, versículo 5, do 5 ao 7, que diz assim: então o diabo transportou a uma cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo, e disse-lhe Satanás: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Aos teus anjos, está escrito ao teu respeito, aos teus anjos te dará ordem, né? Para tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Acho que é isso mesmo. Aí olha só a resposta de Jesus. Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás do Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás do Senhor teu Deus. A terceira tentação, queridos, dessa passagem de Mateus 4, agora do versículo 8 ao 10, a terceira tentação é que Satanás quer ser adorado, né? É adorar ele em troca dos reinos, né? Das ofertas, né? Dos prazeres mentirosos que o mundo oferece, né? Então, a Bíblia diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E disse-lhe o diabo, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Porque a mim me foi dado e dou a quem quero. Então, qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito. Vai-te, Satanás, vou repetir, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém, queridos? Amém, querida? Amados, percebam, nas 3 tentações, Jesus, o nosso mestre maior, ele não bateu de frente com Satanás, ele não usou a força do seu braço, ele não precisou levantar a voz, se espernear, tagarelar, não. O que foi que Jesus fez? Ele simplesmente respondeu, queridos: está escrito. Está escrito. Ou seja, ele tinha, amados, a palavra não só na boca, mas guardada no coração. Amém? E foi essa palavra que deu vitória a Jesus, né? Como pode dar vitória a mim, como pode dar vitória a você? Aqui é a bússola, meu irmão, aqui é a palavra, entendeu? Escute isso, o diabo ele não vai temer a nossa força, não. Não vai temer o nosso grito, não. Mas ele não resiste, ó. O poder, ele não resiste. Ele usou a tentação, usou Jesus entrando na palavra. E Jesus rebateu aonde? Também na palavra. Amém, querido? E aqui eu queria trazer uma aplicação prática para a minha vida e para a tua vida. Se quisermos vencer o pecado,
precisamos ter a palavra de Deus inserida, cravada, alojada, guardada dentro do nosso coração. Porque quando a tentação vier, meu irmão, e ela vai vir, nós não venceremos pela força do nosso braço, não venceremos pelo tom da nossa voz, pela emoção, pela nossa sabedoria, o intelecto, né? Nós não venceremos por força nenhuma, mas pela palavra, pelo que está escrito. Amém, querido? Amém, querida? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual tesouro você tem guardado no seu coração? Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, se forem as coisas do mundo que você tem guardado do seu coração, o pecado, ele vai te encontrar. E ele vai achar espaço. Mas se for a palavra de Deus, inserida e cravada, ela será como uma espada afiada, pronta para cortar qualquer mentira, meu irmão. Qualquer mentira, minha irmã. Qualquer cilada do inimigo de nossas almas, chamado Satanás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu a sua palavra para nos guiar, para nos moldar, para nos reger. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que esconde o verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus. Esconder aonde? No coração. Que a cada dia, meu irmão e minha irmã, possamos nos encher dessa palavra, para que quando o inimigo astuto e ceboso vier com as suas propostas indecentes e enganosas, nós possamos responder como Jesus respondeu e como ele nos ensina. Está escrito, Satanás. Está escrito. Amém, queridos? Quando você quiser trair a sua mulher e repreendido está, você diz: está escrito, não adulterarás. E vice-versa. Eu quero aqui agora falar contigo, minha bênção preciosa. Quero falar com você que ainda não fez a sua confissão de fé em Jesus. A palavra de Deus, ela diz que se confessarmos a Cristo diante dos homens, Ele, o Senhor Jesus, também nos confessará diante de nosso Pai que está nos céus. Eu já fiz essa confissão há 10 anos atrás, 2015. Eu conheci Jesus 1º de março de 2015, foi num domingo, lá na igreja Comunidade Evangélica do Caminho. Sou neófito ainda, né? Sou novo convertido, posso dizer assim, entendeu? Mas se você quiser fazer essa confissão eu te convido. Se você desejar entregar a sua vida a Jesus, se você desejar guardar a palavra de Jesus no seu coração e começar uma nova caminhada de fé, não deixe para amanhã, meu irmão e minha irmã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Então, se você quer fazer essa confissão de fé, se nasceu no seu coração mediante essa palavra, fale comigo, fale diretamente comigo, fale no meu zap. Meu zap é 8294089441. Me chame, meu irmão, me chame, minha irmã, me chame que eu vou orar por você. Eu vou orar por você e com você e te acompanhar nesse passo tão precioso da sua vida espiritual. Faça como eu fiz, meu irmão. Eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele transformou a minha vida. Alguém que me assiste aqui, que me conhece, sabe do meu passado. E sabe como meu passado era sujo, promíscuo e nojento e ceboso. Pessoas até que duvidavam da minha conversão. E eu estou aqui hoje para a honra e glória do meu Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos e acompanhe esta oração comigo. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante, Pai, do que espada de 2 gumes. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aprendemos hoje que o maior tesouro que podemos guardar no nosso coração não está na terra, Pai, mas está dentro do nosso coração.
o tesouro, que é a tua palavra. Senhor Jesus, ajuda-nos a viver como o Senhor viveu. Ajuda-nos, Pai, enfrentando as tentações do diabo. Ajuda-nos a não enfrentar com a força do nosso braço, mas com a autoridade do está escrito. Que a tua palavra, Pai Santo, seja escudo que nos defende, a lâmpada que nos guia e a fonte que nos fortalece. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão ouvindo esse devocional na manhã de hoje. Esses que estão ouvindo o devocional na manhã de hoje e que ainda não entregaram suas vidas a Ti, Pai Santo. Pai querido e Pai fiel, toca no coração deles. Espírito Santo de Deus, leva-os a confessar Jesus como Salvador e Senhor, para que o nome deles seja escrito no livro da vida. Oh Deus, atenda a minha oração. Que cada um de nós saia daqui hoje, meu Pai, mais firme na fé, mais firme na Tua palavra, mais apaixonado por ela e decidido, Pai Santo, a viver em santidade para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe. Que essa palavra ela permaneça firme no coração de cada um de vocês. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional, se assim Ele permitir. Quero dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus, né? E que Deus Ele abençoe o final de semana de todos vocês. Um beijo no teu coração, tá? Tchau, te amo em Cristo.